Se Daniel Berg e Gunnar Wringen, os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, vissem os escândalos que hoje são perpetuados pelos líderes das atuais Assembleias de Deus, certamente eles ficariam muito envergonhados. O poder abala a Assembleia de Deus de Santo André após morte de pastor. A Igreja Assembleia de Deus de Santo André, com 92 anos de história e 130 congregações, enfrenta uma grave crise de liderança após a morte do pastor Silas Josué, que liderou a instituição por mais de 30 anos. O pastor faleceu na última semana, vítima de complicações de um câncer. Durante o velório, foi revelado que cerca de um ano antes de sua morte, o pastor Silas teria alterado o estatuto da igreja para indicar seu genro, pastor Leandro, como sucessor na presidência. A mudança, no entanto, não foi comunicada aos pastores e membros da igreja. O estatuto teria sido assinado durante um culto de Santa Ceia, em um procedimento descrito pelos críticos como irregular. No último domingo, uma tentativa de oficializar o pastor Leandro como presidente foi marcada por tumultos. Durante o culto, foi anunciada uma votação para legitimar sua posse, mas pastores de congregações da região, que não haviam sido informados, chegaram ao local para contestar a medida. A sessão foi interrompida após desentendimentos, com cortes de microfones e até a interrupção da iluminação. Traficante querer tomar a boca de bandido, agora pastor querer tomar a igreja de outra a primeira vez, ó. Parece coisa de bandido. Primeira vez que eu vejo isso na minha vida, tá acredita? Você quer o Romeu aqui? Não quer vocês aqui não. Não queremos vocês aqui. Ei! E a partir desta data, ele está sendo empossado dirigente interino desta congregação. Vai lá perto do cinema, vai lá perto do cinema, vai lá perto do cinema, vai perto do Irmão, só um minuto. Não está me dando qualquer direito de defesa. Você vê como que é. Estou pedindo direito de defesa. 20 anos esperando a construção da igreja e essa palhaçada aí. Eles simplesmente o que eles fazem? Troca de pastor para tampar o buraco para a igreja não ser construída. O senhor é o presbítero da igreja. Não toque em mim. Não venha me agredir. Que é isso? Vai tirar o pastor. Irmão, por favor, eu explico uma palavra. Eu estou pedindo. Direito de defesa. Irmão, eu não sei qual a sua intenção de fazer isso, tá? Você não é irmão. Eu quero, irmãos, não toque em mim. E o senhor é um presbítero da igreja. Não toque em mim. Não venha me agredir. Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes. Seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Há um versículo assim que faz a gente tremer, né? Quando nós lemos dentro da inerrante, infalível palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, Jesus dizendo em Lucas capítulo 18, verso 7, Jesus disse: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Verso 8 de Lucas capítulo 18. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem,
porventura achará fé na terra? Uma pergunta interessante, né? Quando Jesus Cristo retornar, achará fé na terra? Fé verdadeira, está se referindo à fé autêntica, fé legítima. Então nós vemos aqui uma pergunta do Senhor Jesus Cristo: achará fé na terra, fé verdadeira? Porque o que nós estamos presenciando nessa segunda década do século 21, algo assim terrível, né? Talvez você deve estar se perguntando sobre o título deste vídeo: como a família Ferreira desconfigurou as Assembleias de Deus de Madureira. Bem, senhores e senhoras, nós vimos aí há uma semana atrás, as redes sociais explodiram com a morte da esposa do bispo Samuel Ferreira, né? A irmã Keila, que era chamada de Bispa Keila Ferreira. Então houve aí inúmeros vídeos sobre este assunto, até porque hoje, né, os youtubers, eles exploram um assunto, né, para querer ganhar visualização, e vão fazendo vídeo 1, vídeo 2, 23, vídeo 4, vídeo 5, explorando algo que aconteceu. Mas uma coisa me chamou muito a atenção nessa cerimônia, né, de funeral, né, de fúnebre, né, da senhora bispa, né, Keila, não desfazendo dela, da pessoa dela ou da família dela, né, meus pesares aos familiares. Todavia, não existe este título de pastor e nem de bispa dentro do Novo Testamento. Não há como provar tal coisa. Só na cabeça de algumas pessoas e recorrendo ao feminismo ou ao pensamento pós-moderno, que uma pessoa pode aceitar esses cargos eclesiásticos que não encontram no Novo Testamento. Não há discussão agora, não é o tema de discussão, o foco aqui que eu quero trazer para os senhores, mas eu vou chamar de irmã Keila, ok? Então nós percebemos nessa cerimônia uma exploração sobre o que aconteceu, né? O ato fúnebre. Né? Então, não é assim algo novo, porque na década de 1990 já acontecia esses sinais de apostasia da família Ferreira, né? Afinal de contas, o pai, o mentor, né? O patriarca, né? Ele já tinha, né? No caso Manuel Ferreira, já tinha alianças com uma seita, né? Do reverendo Moon, conforme nós estamos vendo aí nas imagens e em vídeos que poderão ser colocados aí para você dar uma verificada. O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem caráter, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Chegou a hora. A verdade como você nunca viu. Caso Moon Ferreira 2010. Confirmado. Bispo Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira, participa de eventos da Igreja da Unificação na Coreia do Sul. Eu realmente não conheço o reverendo Moon. O bispo mentiu quando disse que não conhecia o reverendo Moon. Confirmado. Evento na Coreia 2010. Bispo Manuel Ferreira, reverendo Moon, a união. Bem, eu era pastor consagrado pelas Assembleias de Deus do Brás, né? A DEBRAS, ali na região da Vila Maria, Zona Norte, né? Então, eu já tinha o cargo de evangelista vindo de outra igreja. Foi reconhecido pela DEBRAS,
né, como cargo de evangelista, que corresponde ao cargo de pastor. Todavia, eu percebia que estava se tornando inconsistente ficar num ministério onde as práticas neopentecostais eram frequentes. Nada a ver com a igreja que eu tinha aceitado Jesus nos anos de 1987. Então, 1988, 89, 90, eu estava na Assembleia de Deus de Madureira e não tinha nada a ver com a Debrais do século 21. Uma igreja que se tornou uma igreja neopentecostal. E para você que não sabe o que é neopentecostalismo, é bom você recorrer a dicionários teológicos e você prestar atenção que ela deixou de ser uma igreja clássica para se tornar realmente uma igreja neopentecostal. Até porque a consagração de mulheres ao pastorado já é um dos sinais do neopentecostalismo, ou seja, apostasia, ok? Então eu percebia, antes de ser obreiro, inclusive nas Assembleias de Deus, porque eu fiz parte tanto do Belém como do Madureira, mas eu percebia mais precisamente na Assembleia de Deus de Madureira o entrar de heresias funestas, né, terríveis, como por exemplo o ensino a poder em suas palavras, que é o ensino místico da feitiçaria, ok? Os feiticeiros acreditam que há poder nas suas palavras. Não é a Bíblia que ensina isso, tá? Então o que acontece? Eu presenciava nos anos de 1990, na década de 90, que esse ensino já estava entrando nas Assembleias de Deus, mas era praticamente quase que irreversível. A coisa só foi piorando porque eles foram bebendo das fontes do neopentecostalismo, ok? Com a vinda da família Ferreira para a Assembleia de Deus de Madureira, no campo do Brás ali, as coisas só pioraram, né? Praticamente o pastor Lupércio Verignano foi retirado de qualquer forma, né? Retirado das Assembleias de Deus de Madureira e assumiu aí o Samuel Ferreira, certo? Então, a gente percebe que nesta família as coisas fizeram com que a Assembleia de Deus perdesse as suas características. O seu irmão, né, que é outro bispo também, né? Então ele comanda ali o Rio de Janeiro, o Abner Ferreira, né? Bispo Abner Ferreira. Então ele comanda o Rio de Janeiro. Ele já havia reverenciado inclusive o Papa lá de Roma em um culto ecumênico. Dá uma olhadinha aí nessas imagens. Agora, veja, a gente vê que quando morreu, né, a irmã Keila, né, a esposa do Samuel Ferreira, ele fez aquele espetáculo no funeral de sua esposa, né, intimidando através de áudios, né, as regionais para que viesse a cerimônia do enterro. Alguns momentos ali você vê que ficou esquecido ali o caixão ali, né, e trouxeram ali vários políticos, né, que falaram coisas sem sentido, políticos, e também trouxeram os maiores hereges do Brasil, né, pastores, entre aspas, hereges, como o casal dono da igreja Renascer, né, você entendeu? E tantos outros aí, como o senhor Silas Malafaia, né? Então, interessante de tudo isso é a gente ver que as pessoas não conseguem enxergar realmente como essas pessoas estão afundadas na lama, né? Você vê, por exemplo, o Silas Malafaia, ele esteve na igreja do Rio de Janeiro, do Abner Ferreira, e olha só o que ele fez no culto. Dá uma olhadinha. O pastor, no meu aniversário, o pastor Abner esteve lá na nossa igreja, ele foi o pregador, foi uma bênção, e ele me fez uma homenagem lá no meu aniversário. Ele levou bandeira do Flamengo, gorro do Flamengo, garrafa do Flamengo, camisa do Flamengo, toalha do Flamengo. E eu disse, que coisa linda. Eu tenho uma homenagem antes de pregar para fazer para ele.
muito especial. Cadê meu pessoal aí? Pede pro meu pessoal para entrar, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Cadê o fotógrafo? Por obséquio. O fotógrafo aqui. Eu gostaria de ler o que está na taça. Ai, Jesus, Jesus me ama. Por favor, tem a taça aqui. Um momentinho. A taça está escrito assim: o Clube de Regatas Vasco da Gama agradece ao pastor Silas Malafaia pela descoberta do nosso torcedor secreto, pastor Abner Ferreira, ao qual parabenizamos por essa data. Um aplauso. Uma camisa oficial do pastor, tá certo? Glória a Deus. Né? Eles fazem essas coisas e o povo ainda aplaude, ainda dá risada e apoia com seus dízimos e ofertas esses ministérios, entre aspas, né? Então as pessoas realmente, elas estão totalmente cegas no século XXI, principalmente aquela pessoa que vem da minha era, né? Como lá dos anos 80, no final dos anos 80, e você vê hoje a desconfiguração do que é uma Assembleia de Deus de Madureira hoje, né? Mas, se não bastasse todas essas coisas horríveis, né? Nós vemos aí o Samuel Ferreira consagrando a filha ao pastorado, à pastora, no meio de uma cerimônia em que os sentimentos da sua filha estão ali tristes, né? Estão numa situação difícil, e ele consagra a própria filha, né? A pastora, no meio de uma cerimônia, né? De sepultamento, de velório. É um negócio assim, você vê como é que está a mente desse pessoal. Mas para essa família Ferreira, parece que tudo isso é normal, né? Afinal de contas, o próprio bispo Abner Ferreira, que é irmão do Samuel Ferreira, já havia consagrado a falecida pastora, né? Já estava morta, a esposa de Gunnar Vring, a Frida Vring, a pastora. Consagraste na meu pastorado, para substituir a vida. Soberano Deus, debaixo da unção que tens me conferido, eu quero neste momento impor as minhas mãos. Essa comissão vai liderar o CIBEM, a Confederação de Irmãs Evangélicas Beneficentes Mundial. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória! A senhora e a Marie vão ficar. Assembleia de Deus de São Cristóvão, Ministério de Madureira, através de seu presidente, Bispo Abner de Cássio Ferreira, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e nos termos estatutários, em homenagem póstuma, concede a Frida Maria Stranderberg Vingren, pastora, este certificado em reconhecimento à ordenação ao pastorado. Misericórdia! O Tribunal das Assembleias de Deus no Brasil nomeou a primeira pastora presidente de campo da história da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. O que não é novidade, visto que uma das primeiras mulheres a ser separada para o ministério pastoral foi a cantora Cassiane em 2005, mas a CGADB não admite a nomeação de mulheres como pastoras.
E essa é mais uma prática controversa de muitas Assembleias de Deus, porque várias outras denominações dizem que não há pastora na Bíblia. Elas explicam que no Novo Testamento, enquanto os homens são chamados a uma posição de liderança espiritual, as mulheres são chamadas a receber essa liderança. Começando pelos evangelhos, observamos que Jesus quebrou diversos paradigmas cruéis contra as mulheres daquela época, ao conversar, por exemplo, com a mulher samaritana e tratar bem todas as outras mulheres. Mas ele nunca escolheu uma única apóstola. Em resumo, as mulheres são livres para exercer seus dons em todos os papéis: missionárias, evangelistas, educadoras, trabalhadoras civis nos mais variados cargos e funções. Desde o início da igreja, as mulheres têm um papel relevante e Jesus sempre as tratou como muito importantes em uma sociedade em que elas não tinham muito valor. Mas o papel de pastor, Deus reservou ao homem, sacerdócio no Antigo Testamento e mestre e autoridade no Novo Testamento, ou seja, presbítero, pastor, bispo, reverendo só podem ser homens. O bispo Manuel Ferreira da Assembleia de Deus explicou que a mulher não foi chamada só para cozinhar. Deus fez a mulher como nossa apoiadora. A mulher não nasceu só para lavar e ser escrava de homem, ela nasceu para governar. Se você sentiu falta de algum embasamento bíblico nos argumentos do bispo, saiba que é porque não tem mesmo. Respeito, né, a memória da família, mas será que tal pessoa, ela concordaria, o esposo, né, Gunnar Vring, concordaria com uma cerimônia dessa? Empossar a pastora a uma pessoa já morta? Olha, isso beira o espiritismo, né? Frida Wingren foi uma missionária sueca, conhecida por seu trabalho no Brasil. Ela nasceu em 22 de fevereiro de 1891 na Suécia e casou-se com o missionário Gunnar Vring, né? E ela veio para o Brasil e fundaram a Assembleia de Deus, né? Aqui, lá em terras brasileiras. Ela faleceu no dia 30 de setembro de 1940. Então, esses fenômenos que têm acontecido, né, eles só mostram que um abismo chama outro abismo, né? E uma heresia vai chamando outra heresia, vai chamando outra heresia. Eu lembro que quando eu era pastor nas Assembleias de Deus de Madureira, eu fui convidado pelo meu pastor local a ir para a sede do Brás ali, no bairro do Brás, em São Paulo. E ao chegar lá, me deparei com coisa assim impressionante. Arcas que são vendidas ali na Condes de Sarzedas, arcas, né, da Aliança, né, em miniatura, eram vendidas a 3 mil, 5 mil, R$1.500, depende do tamanho da arca. E lembro-me quando o Samuel Ferreira disse que ele acreditava nessas coisas. Ele tinha 2 arcas, uma pelo menos ali no seu quarto e uma em outra parte da sua residência, porque ele acreditava que trazia bons fluidos para a sua casa. Você vê o nível que chegou essa galera, né, pessoal? Então, a gente precisa entender o seguinte: se os mortos pudessem voltar e dar uma olhadinha na igreja do século XXI, as Assembleias de Deus de Madureira, eles certamente morreriam de infarto. Como eu disse, eu era evangelista da Assembleia de Deus do Brás e saí desse ministério justamente por ver essas aberrações. Tentei ainda ficar na Assembleia de Deus de Guarulhos, que era ligada à Assembleia de Deus do Brás, mas depois eu vi que realmente as coisas não melhoravam, só pioravam. Mas você pode dizer o seguinte: ah não, mas eu sou da Assembleia de Deus da Missão, eu sou da Assembleia de Deus do Belém, e ela é muito melhor que a Assembleia de Deus de Madureira. Bem, queridos, a questão é essa. Há muitos pastores do Belém também que desconhecem as escrituras sagradas e estão entrando pelo caminho do misticismo e do abandono da palavra de Deus. Você pode dizer: eu sou da Missão, não tem nada a ver com Madureira, mas no fundo, meus queridos, nós estamos vendo aí a situação praticamente chegando grandemente na Assembleia de Deus de Missão, e ela poderá futuramente também entrar nessa situação que entrou a Assembleia de Deus de Madureira, porque quando vai morrendo os líderes antigos, vai entrando os líderes mais modernos, a mente deles é uma mente mais voltada para o neopentecostalismo. E quem vai impedir esse povo de retornar à Sagrada Escritura? Bem, só o tempo mostrará.
E é por isso que Jesus disse, quando ele retornar, achará fé na terra. Quando ele disse sobre essa fé, ele está falando sobre a fé legítima, a fé transformadora, a fé que traz a santificação, a fé que transforma a sua mente, o seu coração. Os tempos são difíceis, mas é mais difícil ainda para aquele que sustenta esses movimentos, com seus dízimos e ofertas, porque justamente eles sobrevivem, compram suas mansões, compram templos nos Estados Unidos através do seu dinheiro. Por você dizer que é ignorante, não conhece essas coisas, não vai se justificar diante de Deus. Ah, não sabia que ele era um falso mestre, eu não sabia que... Não adianta nada. As pessoas que seguiram e seguem Edir Macedo e tantos outros falsos profetas aí, eles não vão poder se justificar diante de Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da sua família. Que você possa procurar uma igreja sadia, onde exista ainda um pastor que ama as Escrituras Sagradas e ama o Deus bíblico. Fique na paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém.